E aí, rapaziada, vamos dar aquela atualizada sobre as contratações? Tem três aí andando, e andando bem, bem adiantadas, que é do Terãs, do Léo Chu e do Gabriel Pires. O Gabriel Pires deu uma adiantada bem maneira, bem interessante, está muito próximo do Fluminense. Então vamos dar uma atualizada sobre essas negociações do Fluminense, mas antes eu peço aquele like esperto, a sua inscrição, o seu compartilhamento, que vocês já estão acostumados aqui no início do vídeo. Ou no final, mas dá essa moralzinha pra gente. Você não paga nada, é de graça. Se inscreva. Seja membro também do canal, vai me ajudar bastante. Então vamos lá, vamos dar uma atualizada. Primeiro a gente vai falar do Terãs, depois a gente vai falar do Léo Chu. E depois do Léo Chu a gente vai falar do Gabriel Pires, jogador do Benfica, que estava emprestado ao Botafogo. Não há o interesse do Benfica em ter o jogador de volta. Iria emprestar o Botafogo por mais uma temporada, o John Textor que não quis. Aí o jogador foi oferecido ao Fluminense, já que não há interesse do Benfica no retorno do atleta, e o Fernando Diniz quis. Aí juntou a fome com a vontade de comer. O Fernando Diniz quer e o Gabriel Pires quer ser comandado pelo Fernando Diniz. Mas primeiro vamos no Terãs, que deve ter uma resposta no meio dessa semana. Vai ter uma reunião, uma definição no meio da semana, na quarta, mais tardar na quinta-feira, e o jogador fechar em definitivo com o Fluminense, com autorização dos mexicanos. Então, a reunião entre o Fluminense e o Pachuca por Davi Terãs está marcado para o meio desta semana. Restam alguns detalhes. Resta um detalhe. Detalhe é dinheiro. É quanto o Fluminense vai pagar pela aquisição do jogador. O Pachuca quer vender e o Fluminense quer comprar. É o que eu falei. É um jogador interessante, um jogador jovem, tem qualidade, joga no meio, joga no ataque. O Fluminense estava interessado no Luiz Henrique, 40 milhões de reais de forma parcelada, ok, ninguém paga à vista hoje em dia. Mas tem 40 milhões aí que o Fluminense pode investir em um, dois ou três jogadores, ao invés de trazer um, somente, que seria o Luiz Henrique. Pode acabar trazendo o Léo Chu, o Terãs e o Gabriel Pires, com um valor até menor. Trocar um por três jogadores. Então tá. Vamos continuar aqui. Marcado para o meio da semana, restam alguns detalhes pedidos pelos mexicanos que devem ser aceitos pelo Fluminense. Segundo Caio Blois e o site Trivela, está muito próximo de acontecer. Há interesse do Fluminense comprar o jogador e o valor é acessível. A proposta do Fluminense é de compra, o que interessa às duas partes. O Fluminense iria adquirir uma parte dos direitos econômicos do Terãs, enquanto os mexicanos ficariam com a outra porcentagem do atleta. Então só vendo aí quanto eu fico com quanto, você fica com quanto e quanto eu tenho que pagar por essa porcentagem dos direitos econômicos do Terãs. Então está muito próximo de acontecer. Antes da gente entrar no assunto Gabriel Pires e Benfica, vamos falar aqui do possante Léo Chu, que é praticamente os mesmos moldes de negociação do Terãs, envolvendo dinheiro e compra também. Então vamos lá, é o Seattle SuperSounders, tem os direitos econômicos do jogador, atacante de 23 anos, então são jogadores jovens, um tem 25, outro tem 23. O Gabriel Pires é o mais velho, que tem 30 anos de idade, mas esses dois jogadores valem o investimento. Como valia também a do Luiz Henrique, já que não vai dar certo, tá parecendo que vai para o Flamengo, vai trazer dois jogadores jovens por ataque e para o meio de campo. Então o Léo Chu tem 23 anos de idade, já aceitou a proposta do Fluminense e tem o interesse de vir para o Fluminense ser negociado com o Tricolor. E dá prioridade ao Fluminense nesse retorno ao Brasil, que é o mais importante. É o jogador querer vir. O clube da MLS concorda em vendê-lo, mas a pedida é alta. O único problema, diferente do Terãs, a do Léo Chu, é o valor pedido pelo Seattle SuperSounders. Os agentes do jogador estão nos Estados Unidos tentando viabilizar essa transferência para tentar dar uma diminuída nesse valor para sacramentar a contratação. Então, entre Terãs e Fluminense tudo certo, entre Léo Chu e Fluminense também, tempo de contrato, salário, tudo definido. O que falta é definir os valores pagos pelo Fluminense, pelo Terãs, e principalmente essa pedida alta do Seattle SuperSounders para poder liberar o Léo Chu. O Fluminense fez uma proposta de compra de parte dos seus direitos econômicos e aguarda a resposta dos
estadunidenses, não, dos americanos, para facilitar para a gente não ficar com a língua presa. Agora, falei do Terãs, falei do Léo Xu, definição no meio dessa semana. Vamos falar do Gabriel Pires, que é um jogador que o Benfica não quer de volta, cedeu até mais um ano de empréstimo ao Botafogo que não quis. O John Textor falou, pode voltar para o Benfica, não me interessa. Foi oferecido ao Fluminense, o Fluminense quer a aquisição do jogador, o jogador quer trabalhar com o Fernando Diniz, fome com a vontade de comer, tudo certinho. Agora vamos para dinheiro. Como é que isso vai acontecer, essa negociação? Em negociação rápida, nos últimos dias, o Fluminense se acertou com Gabriel Pires e o jogador tenta rescindir de maneira amigável com o Benfica, para o Fluminense ter a possibilidade, a facilidade de adquirir esse jogador, já que vai ter que investir na compra do Terãs, do Léo Xu. Então, o Gabriel Pires está tentando uma rescisão amigável com o Benfica. Eu acho um pouquinho complicado, porque lá no início, na compra do Gabriel Pires, eles tiveram que investir alto na contratação. Foi uma das contratações mais altas do Benfica na época. Então acho bem complicado isso. Então ele tenta uma rescisão amigável com o Benfica. O Fluminense quer ter o meio-campista em definitivo. Jogador de 30 anos, ele quer ter tanto o Terãs, o Léo Xu, também o Gabriel Pires em definitivo. A liberação do Benfica não deverá ser um entrave e o Fluminense não descarta pagar uma pequena quantia pelo jogador. Isso que é o problema, que está fora dos planos do Benfica. Os representantes do meio-campista estão em Lisboa para tratar do distrato dessa rescisão. Rescindindo o contrato com o Benfica, o Fluminense paga um valor por essa rescisão, por essa liberação, e o jogador será do Fluminense. Gabriel foi oferecido e prontamente aprovado por Fernando Diniz. Ele é monitorado pelos scouts do Fluminense desde jovem, quando saiu do Resende para a Juventus da Itália. Aí ele passou pela Juventus, Livorno, Torino, acho que foi para o Leganes, foi jogar na Espanha também. Da Espanha ele foi parar em Portugal, no Benfica, quando fez a aquisição dele. Então ele é monitorado pelos scouts do Fluminense já há um bom tempo, é um desejo antigo, e o Fernando Diniz quer trabalhar com o jogador. Então vamos ver. A contratação do Gabriel Pires está em que pé? Está na seguinte coisa: os representantes dele estão lá em Lisboa tentando uma rescisão amigável. O Fluminense está disposto a pagar um certo valor, que a gente não sabe quanto, para que essa rescisão aconteça e o Benfica não saia prejudicado, porque ele ainda tem contrato com o Benfica até 2025, até junho de 2025. Não sei como ele vai conseguir essa rescisão, ele ainda tendo um contrato longo, aí, de praticamente um ano e meio ainda com o Benfica. Então vamos ver se os representantes do jogador conseguem. O Fluminense está só na espera. Conseguindo a rescisão, vamos lá fechar negócio, porque há um interesse dos três, tanto de Terãs, de Léo Xu e de Gabriel Pires, de vir jogar sob o comando do Fernando Diniz. Estão atualizados? Então deixa aquele like esperto, se inscreva, compartilha. Até o próximo vídeo, aguardo vocês.